Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus sempre vem para nos trazer luz, esperança, cura, salvação, libertação, ânimo, né? Ainda mais quando a gente está começando o ano, a gente tem que estar se revestindo da palavra de Deus, que ela nos dá força, armadura contra qualquer tipo de ataque do inimigo, né? Nós temos que estar sempre orando, buscando a palavra, meditando e praticando a palavra de Deus também, né? Então Deus nos ensina sempre através da palavra e dá direcionamentos, né? Para nós, para ter uma vida protegida, guardada, guiada por Deus, né? E próspera também, né? Amém? E essa palavra de Deus é muito forte. Nós estamos vivendo esse tempo hoje, né? Que a gente vê muito hoje, muitos pregadores, né? Muitas pessoas, pastores que andam só se preocupados com as suas contas bancárias, né? Status, fama, não só os pastores, como os cantores gospels e assim por diante. A gente vai vendo que cada vez as coisas estão indo mais para o lado do dinheiro, né? Não é isso que Deus pregou, né? Não é isso que Jesus pregou. Pega assim a cura, a salvação, a libertação do povo, né? Para tirar da escravidão, do erro do mundo, e nós não podemos ser do mundo, nós somos de Deus. Quem vive servindo o mundo não vive mais para o mundo que para Deus, né? Para Deus tem que abrir mão das coisas do mundo e servir a Deus, amém? Bom, então em Ezequiel, o Senhor fala assim: como o pastor busca o seu rebanho, assim eu buscarei as minhas ovelhas, em Ezequiel 34, 2. Aqui nessa passagem, Ezequiel, Deus não se agradou com os pastores, né? Porque os pastores, então ele falou para Ezequiel falar profecia contra os pastores de Israel, porque eles estavam agindo não de acordo com a palavra de Deus, eles estavam se favorecendo, né? Eles estavam enriquecendo, né? Em vez de cuidando de si mesmo, dos seus rebanhos, né? E abandonando as ovelhas do Senhor. E as ovelhas estavam largadas e desgarradas, né? Servindo de presas para os lobos, né? Porque aí eles se aproveitavam mais ainda, né? Quando as pessoas, a ovelha está indefesa, ela se sente perdida e ela cai na conversa de qualquer um, né? É o que acontece muito hoje nas redes sociais, né? A gente vê, não é desfazendo dos irmãos, nem daqueles que, né, se titulam profetas e pastores e tudo, e todo mundo vai atrás, principalmente, não que Deus não revele, o tempo todo revela através da palavra dele, né? Mas muitos usam, né, a palavra de Deus para se favorecer, enriquecer através da palavra. E muitos se iludem, né? Porque eu posso dizer, né, eu também já quer saber o que Deus quer falar, Deus vai falar, e a palavra de Deus fala assim, Deus disse assim para você, e assim vai, né? Então as pessoas se iludem, e muitos estão se favorecendo da fé da pessoa, da fragilidade daquela ovelha, porque a palavra de Deus, irmãos e irmãs, amigos, amigas, ela prega a libertação do povo, né? Ela prega a renúncia do pecado, né? Renunciar ao mal, renunciar às coisas que te fazem a pecar. Então, se você aceitou Jesus, está na presença de Deus, você não vai fazer aquilo que você fazia antes, né? Você não vai beber como você bebia antes. Você não vai sentar numa mesa de um bar e beber como você bebia antes, né? Então você vai ter que tomar cuidado com a sua conduta. Você não é mais aquela, você é uma nova pessoa, deixar as coisas passadas. Você se revestir de um homem novo, né? Que é a imagem e semelhança de Deus, amém? E uma coisa que Deus fala aqui, ele fala que ele mesmo, então, como ele falou para Ezequiel, profetizar contra os falsos pastores, que Deus é justiça. Ele estava vendo a injustiça, né? Ele é justiça, né? E ele ia punir aqueles pastores de Israel que estavam não fazendo aquilo que era para fazer. Eles estavam usando a autoridade deles para se favorecer, em vez de ajudar as ovelhas do Senhor, não, eles estavam se favorecendo com a autoridade deles, né? E as ovelhas estavam perdidas, estavam abatidas, estavam desanimadas, né? Então o Senhor falou que Ele mesmo, o Deus, Ele ia cuidar das ovelhas, porque o Pai cuida, o Pai zela, o Pai ama, o Pai ele tem compaixão de nós, Ele tem amor por nós, Ele cuida de nós, né? E Ele sabe que cada uma de suas ovelhas está necessitando, está precisando, né? E por falta de pastor, Ele fala, Ele mesmo iria cuidar das ovelhas. Ele ia apacentar as ovelhas, Ele ia tratar das feridas, das que estavam machucadas,
abatida, desanimada, ele mesmo. E ele falou que ele ia levantar um servo dele, da casa de Davi, quer dizer Jesus, né? O próprio Deus, o próprio Filho Jesus, para que ele libertasse, salvasse as ovelhas, né? Ele ia enviar o próprio filho, Davi, né? Então a gente tem que entender uma coisa que o Senhor está falando, que é Ele que cuida de nós, né? É Ele que zela de nós todos, protege cada um de nós, né? E Ele não vai deixar impune os falsos pastores, né? Ele vai ter que prestar conta aos pastores que não amam, e porque Deus quer que todos nós, irmãos e irmãs, todos aqueles que cuidam, zelam de alguém, que também cuidam, né? Fazem, ministram a palavra de Deus, zele dos irmãos, tenha compaixão dos irmãos, ame e trate com carinho, amor, e saiba que cada um está necessitando, né? Porque Deus quer que nós sejamos amor na vida das pessoas, acolhedores, né? Acolhe com uma palavra. Hoje tinha uma coisa muito interessante, essa palavra de Deus é uma coisa. A gente estava conversando aqui, eu tenho uma brechó no portão, e tinha um senhor que veio conversar comigo. Ele gostou de mim, assim, ele falou que gostou, que eu sempre trato ele bem, tudo dando risada, sempre dando risada, que os dentes pra fora. E ele falou assim pra mim: nossa, você é super alegre, né? Conversa com você, você tá sempre sorrindo, né? Essa energia é boa. Aí eu falei: mas eu gosto de falar. Não é todo dia que eu tô alegre, eu estou com uma cara de cansada, né? Falei pra ele: eu tô muito alegre. Segunda-feira, eu falei. Aí ele falou: é verdade. Ele contou da vida dele, que ele perdeu a esposa dele, né? Eu falei: mas que pena, né? Não sei o que, faz parte, né? Porque nós estamos aqui pra raiz, né? Falei pro outro. E aí, assim, sabe como é importante às vezes a gente dar um sorriso com uma pessoa e falar com alguém? Acho que aquilo anima a vida da pessoa. Às vezes você não sabe se ela tá triste ali, né? Então é isso que Deus quer de nós, né? Que sejamos luz na vida das pessoas. Leve a palavra, ou dá um sorriso, ou dá um bom dia. Hoje em dia as pessoas não falam nem bom dia pra você, não. Eu tenho uma maneira de conversar com todo mundo. Onde eu vou, eu falo. No mercado, no banco, eu tô puxando assunto. Eu sou aquela que gosta de conversar, né? Eu cumprimento, eu falo com o turista aqui na praia bastante, vou no mercado, converso, troco figurinha, troco até o telefone, nós podemos conversar, né? Então, e é legal, mas é uma coisa de respeito, sabe? Não é esse negócio de, me dá seu telefone, nada dessas coisas, não é isso. É uma questão de sabe, de conversar, ser, assim, ter empatia, conversar, ser amável com as pessoas, isso é legal. E eu não tô conversando muito pela internet com meus amigos, que eu nem chamo, nem converso mesmo, porque eu vou falar uma coisa, meu telefone desanima, né? Eu vou mandar uma mensagem, não vai, então já desanima. Só falo o que é preciso com as pessoas que eu preciso falar mesmo, porque, sinceridade, minha irmã viu, é desanimador. Então eu mando a mensagem, não vai. Manda a mensagem, não vai, desisto. Então demora muito para responder a mensagem de uma pessoa, porque ele trava e volta. Vai, então até eu conseguir comprar uma, eu vou comprar. Eu quero até comprar, falar a verdade, estou enjoada até dele, eu quero comprar um celular novo. Mas eu vou comprar. Então é isso, né? Voltando aqui. Então Deus, ele está falando, muito importante, né? Que é Ele mesmo que vai cuidar de nós. Ele vai fazer para que todas as ovelhas do Senhor voltem para o rebanho do Senhor, amém? Volte para o rebanho de Deus, né? Isso é do pecado, né? A gente sabe que quando Deus chama as suas ovelhas, Ele conhece cada uma pelo nome, e as ovelhas do Senhor atendem o chamado do Senhor, hein? Elas atendem o chamado de Deus, né? E Deus, ele vem para nos libertar, né? O Senhor Jesus, né? Para nos tirar da escravidão, né? Desse mundo, né? Para nos morar na glória do Pai, na casa da morada do Senhor. Então nós temos que abrir mão de muitas coisas, né? E nós temos que tomar cuidado. Aqui Deus está falando que Ele mesmo vem. Então Ele vai tratar dos pastores infiéis, os líderes, né? Religiosos que vivem só se favorecendo, que não se preocupam com as ovelhas. E isso é muitos hoje em dia. A gente vê os pastores, e mais um dia eu estava conversando, eu só não sei se estava conversando, mas os pastores só se preocupam com aquele rebanhozinho, né? Pode ver, uma igrejinha é só ali. Pastores é todas as igrejas. Ele pode cuidar de todas as ovelhas, seja onde ele for, pode cuidar. Não só porque o cara está dentro da igreja. Deus vai cuidar de todas as ovelhas, até que está lá fora, está no trabalho, conversa com uma ovelha que está lá, passa uma necessidade, não é porque não está dentro da sua igreja, não é a sua ovelha, ela é a ovelha do Senhor. Ela pode não estar ali no rebanho, por isso que Deus fala que ele deixou as 99 e ele foi buscar a que foi perdida. Ela estava lá fora no mundo, perdida, né? Então, ele falou que se você fazer uma a ovelha se converter, voltar, né? Encontrar aquela ovelha e voltar aquela ovelha, você já ganhou o seu guardadão no céu. Você fazer com que ela se converta, se arrependa. Amém? Então nós temos que entender isso, que nossa missão aqui, nosso papel
Fazer a obra de Deus é fazer com que aquelas ovelhas que estão perdidas, servindo de rapina para os lobos, né? Os lobos são esses que se vestem, são os falsos pastores, os infiéis a Deus, que se vestem de ovelha para enganar o povo. Nós estamos vendo muito isso hoje, né? Não é? Tá sempre aí, né? Estamos vendo direto. Então a gente tem que tomar cuidado. Então as ovelhas estão se iludindo, né? Em vez de estar libertando e salvando as ovelhas do Senhor, estão levando elas para a ruína ainda. Porque para a gente ter uma vida voltada para as coisas de Deus, santificada no Senhor, tem que libertar, tem que renunciar às coisas do mundo. Se nós continuarmos no mundo, fazendo as coisas do mundo, nós estamos aquela ovelha perdida. E Deus está falando que Ele quer cuidar das suas ovelhas. Ele mesmo, o Senhor, glória a Deus. Ele mesmo vai cuidar de nós, né? É Ele mesmo que vai apacentar o rebanho para verdes pastagens, águas tranquilas, refrigerando a nossa alma, nos alimentando, nos fortalecendo, e fazendo justiça também, julgando as ovelhas também, né? Aquelas que estão gordas, né? Tudo isso também o Senhor vai, né, julgar as ovelhas. Então nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus, andar debaixo da palavra do Senhor e acolher as pessoas uns aos outros com palavras amáveis, tratando bem, né, fazendo bem. Mesmo aqueles que fizeram alguma coisa que não agradou a gente tem que fazer, tratar bem. É isso que Deus quer que nós façamos. Ter compaixão, ter amor, como Jesus tem por nós, né? Sabemos que nós não somos merecedores, nós estamos sempre fazendo as coisas que não agradam ao Senhor, mas assim o Pai acolhe nós com palavra, com amor, perdoa nós, né? Então, nós temos que ser exemplo de Jesus, né? Então nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Fazer o bem, amar, perdoar, né? Sempre estar ajudando uns aos outros, né? Se você não pode ajudar financeiramente uma pessoa, ajude com uma palavra, com um sorriso, um bom dia, né? Uma boa tarde, boa noite. Você está fazendo a obra de Deus, fazendo bem. Às vezes você pensa que não, mas tem tanta gente que espera você falar um oi para ela, ou um bom dia, né? Ela se sente viva, né? Se sente importante. Eu tinha uma pessoa no meu WhatsApp, eu sei que a gente se separou, houve uma questão, mas ela falava que ela não via a palavra de Deus. Ela um dia me disse esse relato. Ela não lia, nem ouvia, mas ela todo dia estava dormindo, ela sabia que aquela hora 4h30, 5 da manhã, eu chegava a mensagem dela no WhatsApp. Nós se separamos, né? Fazer que a vida separa, as coisas vêm para me separar. Mas eu lembro dessa frase, eu fiquei assim pensando naquilo, né? Mas pelo menos ela sabia que era a palavra de Deus que estava chegando naquele momento, né? Interessante isso. Então a gente tem que saber que é importante o nosso papel, que nem o servo de Deus. Ele está aqui não para fazer a vontade dele, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Às vezes, muitas vezes, a gente não quer, eu vou ser sincera, a gente não quer fazer isso, fazer aquilo, mas a gente não está aqui para fazer a nossa vontade, sim a vontade de Deus, né? E há mais uma coisa, nós temos que parar, todos os irmãos, pastor, para agradar homens. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós temos que entender isso, nós estamos aqui para agradar a Deus, a vontade de Deus tem que estar acima de tudo, a glória dele, é tudo para ele, é tudo nome dele, amém? Então nós temos que confiar nessa palavra. Deus fala para nós que está cuidando de nós, que nós não estamos abandonados não, viu? Então largaram nós, desampararam nós, achando que nós não tem o verdadeiro pastor. Aquele verdadeiro pastor está sentado lá no trono da glória, está nos olhando, cuidando de nós, está vigiando nós, está protegendo nós e está chamando, viu? Está chamando as ovelhas para voltar para o rebanho, né? Que estão desgarradas, estão se deixando levar pelos lobos. Deus está chamando, está abrindo os olhos das ovelhas, né? Por isso que Ezequiel profetizou quando os falsos pastores, né? Que os líderes estavam se favorecendo a si mesmo e abandonando as ovelhas do Senhor. Nossa, e o Senhor não agradou. Ele ia descer com a justiça dele, porque Deus é amor, mas ele é justiça, né? E ele ia tratar de cada um desses pastores, vai tratar de cada um desses pastores que não cumpriram o chamado que o Senhor chamou eles para exercer o papel deles, que é para ter cuidado das ovelhas do Senhor, cuidar, zelar e não deixar que elas passem fome e necessidade, não. Alimente a palavra de Deus, sustentando elas, que sustenta ela é a palavra, que para desviar dos caminhos errados,
e não se perder, né? É isso que é a missão dos pastores e todos aqueles que evangelizam e falam da palavra de Deus, né? Levar as boas novas do Senhor, para que todos sejam iluminados, protegidos, guiados e saiam do caminho errado, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que é muito importante hoje, a gente tem que ler, para a gente vir ministrar uma palavra de Deus, a gente tem que estar lendo aqui, ó, a palavra do Senhor, que Ele fala pra gente, porque a gente tem que saber o que Deus está falando. E Deus, Ele está falando, Ele está se revelando através dessa palavra, né? Que Ele mesmo vai vir para cuidar de nós. Ele já está cuidando de nós creio. Está cuidando e trazendo de nós, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, né? E Ele sabe o que está acontecendo, Ele está vendo que as ovelhas deles estão largadas por falta de pastor, né? Então muitos estão cometendo injustiças, né? Usando da autoridade até do Evangelho do Senhor para se favorecer, ficarem ricos, enriquecer. Enquanto isso, as ovelhas estão perdidas, as ovelhas estão largadas, as ovelhas estão sofrendo nesse mundo, né? Estão sendo injustiçadas, né? Por falta de quê? De pastor, né? Então os pastores precisam acordar, né? Então Ezequiel ele denunciou, né? Que o Senhor contra os pastores de Israel, eles não estavam se fazendo a vontade de Deus, eles estavam fazendo a vontade deles, se favorecendo, usando a autoridade para se favorecer, né? Às custas do quê? Da palavra do Senhor, né? Então em vez de ele ajudar os fiéis as ovelhas voltar para o Senhor, acabar ainda fazendo que elas se percam mais, né? Por isso nós temos que tomar cuidado com as pessoas que ministram a palavra, prestar bem, ler na Bíblia, pesquisar tudo, para ver se é aquilo. Eu sempre estou prestando atenção quando a pessoa está ministrando uma palavra de Deus. Eu posso não estar assim, ler tudo, eu sempre sinto por cima, né? Na verdade, estou aprendendo a ler também, né? Eu vou falar. Mas eu sempre fico prestando atenção, alguma coisa eu sempre estou ouvindo na palavra, né? Então, uma coisa que vem aqui no meu ouvido, assim, será, né? Eu me questiono. Será? Eu fico assim questionando, né? Então a gente precisa entender, mas acho que é o próprio coração da gente, ele fala, né? Quando você ouve uma coisa assim, né? Que nem hoje tive olha que interessante, esse assunto é muito importante, né? Eu tive uma oportunidade de falar com uma testemunha de Jeová, com todo respeito. A religião deles, não tenho nada contra. E nós estávamos conversando, ela veio falar para mim quem é Deus, né? Eu falei, Deus? É o Senhor da glória, o Santo, o Criador dos céus e da terra. Se falar Deus, nós vamos escrever aqui, né? Que é Deus. E aí eles falam que a gente coloca Deus como Jesus, né? Eu falei, Jesus é Deus, né? Porque Ele é Filho de Deus, né? Então é uma pessoa, 3 pessoas em uma só, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas lá no princípio, Ele é Deus, né? Criação do céu e da terra, quem fez foi Deus. Depois lá na frente, mais pra frente vai ver que Deus se revelou. Acho que foi Moisés, né? Eu não sei, eu tenho que pesquisar mais. Mas aí que ele falou que ele é Jeová, né? Mas como eles são testemunhos de Jeová, então eles falam que a criação foi Jeová. Mas também, não está errado, é Deus. Mas só que no princípio, em Gênesis, fala que quem criou os céus e a terra foi Deus, né? Deus viu que era bom e fez o dia. Deus fez, não foi? Então, eu senti no meu coração que é Deus. Depois ele se revelou e falou o nome, né? E como Deus é chamado de muitos nomes, né? Adonai, como é que é? Yamé, em hebraico, né? Acho que muitos em hebraico. Então, assim, mas eu não estou aqui para discutir. Só que, assim, a gente precisa entender que, às vezes, você vai falar com uma pessoa, você também precisa ler a Bíblia também, para você entender. Eu fiquei no meu coração, assim, eu fui ler aquilo e eu falei, não, ela falou, não falei nada, né? Deixei. Aí eu falei, mas é Jesus, né? Porque a palavra de Deus também, né? Ele fala que ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Então, Jesus é a porta para o Pai. Ele é o caminho que leva o Pai. Então, é Jesus, né? E Ele é Filho de Deus, Ele é Deus também, né? Amém? Bom, gente, eu espero que você receba essa palavra no coração. E sempre, vai lá em Ezequiel 34:12, o capítulo fala muito sobre a injustiça, ele fala sobre a infidelidade dos pastores, né? Isso não agrada a Deus, quando os pastores não estão cuidando das suas ovelhas, eles têm a missão de cuidar, porque eles foram chamados para fazer isso, cuidar das ovelhas do Senhor.
perguntar, né? Porque os pastores têm obrigação, isso é uma obrigação deles também, perguntar se as ovelhas estão bem, né? Não precisa ser só porque a ovelha não é do rebanho deles. Eles têm que cuidar de todas as ovelhas, é o papel deles. Não só aquele rebanho específico, que Jesus está falando que eles estão cuidando só daquele rebanho, aquelas que ali estão enriquecendo. Também dá para entender que eles só cuidam daqueles rebanhozinho, né? Entendeu? Não, tem que cuidar de todas. São todas ovelhas do Senhor, né? E ele fala porque falta de pastor. Ele mesmo vai cuidar das ovelhas. Por falta de pastor, né? Quem fala, quem cuida delas, né? Então a gente precisa entender que Deus está falando sobre que é muito importante, porque eles abandonaram o povo, né? E praticamente eles abandonaram, né? Para se favorecer a si mesmo. E Deus, a promessa de Deus, né, ele cumpre, ele não abandona nós, ele está presente e é ele que guiará as ovelhas com justiça e protegerá nós de todo o perigo, tudo que vier sobre nossas vidas, né? Nós temos que confiar, seguir o exemplo de Jesus, amar uns aos outros, perdoar, né? Assim como Deus nos ama e cuida de cada um de nós. É isso que Deus quer de cada um, tá? E Deus tem compaixão de nós, nós também temos que ter compaixão do próximo, né? Saber que nós não somos perfeitos, nós somos errantes, mas só que se nós temos um chamado do Senhor, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, é cuidar das ovelhas do Senhor, levar uma palavra de ânimo, de esperança no coração, que Deus cura, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor nos liberta, né? Então é isso, então nós temos que fazer a vontade de Deus, levar as ovelhas do Senhor para o Senhor. Ele chama, então nós temos que cuidar das ovelhas do Senhor, né? Para conduzir ao Senhor. O caminho é o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor fala, né? Então nós temos que confiar no Senhor e estar sempre debaixo da presença de Deus, e a palavra de Deus é maravilhosa. Como Deus é bom na minha vida. Quando eu tirei esse aqui, o 34, eu falei, meu Deus, vai cuidando de mim, Senhor. Eu preciso de Ti, porque o Senhor é o verdadeiro pastor, que fala de mim. Se eu estou de pé hoje, graças ao Senhor. Se estou viva, graças ao Senhor. Se minha casa se mantém de pé, não falta nada, graças ao Senhor, que é o verdadeiro pastor, aquele que cuida de mim, e nada me faltará na minha vida, e tudo eu posso naquele que me fortalece, amém? Gente, desejo uma boa noite, hein? Fique com Deus, uma semana abençoada, e olha, não esquece, o verdadeiro pastor, ele está aí para cuidar de você, ele se preocupa com você, e ele sabe o que você precisa e o que você está passando. Ninguém sabe, mas ele sabe. E ele não vai te abandonar não, viu? Ele está com você, protegendo, guardando, fortalecendo, e vai te dar ânimo, tá? É só confiar. E toma cuidado, vigia, tá? Então vigia, sempre ore, busca o Senhor, leia a palavra de Deus, tá? Sempre medite sobre a palavra de Deus para a nossa vida, porque ela vem nos dar direcionamento, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém? Ele é assim, ele trava. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida